Ah, boa noite. E vamos começar mais uma reunião de leitura do livro Mulheres em Apuros. Agora estou aguardando a irmã Geralda. Vamos aguardar mais pessoas entrarem. Vamos continuar com o assunto da semana da primeira live, da última live. Olá, Oi, Gê, boa noite. boa noite. Como que Foi trabalho? passou, Gê? Graças a Deus, bem. Ai, que bom. E hoje você é minha convidada para estar me auxiliando, me ajudando aqui, né? Obrigada. Com a graça de Deus. Se não é o Espírito Santo, né, Gê? É um que nos ajuda, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, né, para mais irmãs estarem participando. Oi, Soninha. Mais irmãs estão. Boa noite a todos que estão entrando. Cheguei, Soninha. Oi, Soninha. Gê, você está me ouvindo bem? Pessoal que tá, as irmãs estão ouvindo bem aí em casa? Sim, aqui está tudo bem. Dando para ouvir bem. Então, tá. Então, a gente estava falando na última live de sentimentos feridos, né? Nós está falando da Isso. última live. E aí nós paramos, estávamos, fizemos a introdução desse tema, lemos o primeiro e o segundo tópico. O que que vai falar? Esse tópico, sentimentos feridos, ele vai falar o que são os sentimentos feridos, o que causa esse sentimento e o que a Bíblia nos ensina a respeito de como superar esses sentimentos. Aí, nesse tópico, ele vai ensinar quando essa ferida é provocada intencionalmente e quando não é intencional. Ainda estamos na primeira parte, quando nós somos a vítima, quando é intencional mesmo essa ferida. E aí, como a Bíblia trata, assim, como a Bíblia nos ensina que devemos nos defender biblicamente, ou nos reerguer, ou perdoar. Qual é a forma correta de lidar com uma situação dessa, com uma ferida dessa? Então, para começar a live de hoje, vamos estar orando, né? Uhum. Porque nós precisamos, né, da iluminação do Espírito Santo, da graça de Deus, ter sabedoria com as palavras. Nós fazemos nossa parte, mas é Deus mesmo que nos capacita, né? Você Isso. ora para nós, é? Amém. Pai Santo, nós nos colocamos na tua presença nesta hora, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos auxiliar, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, curar os nossos corações, abrir a nossa mente para que possamos compreender qual é a tua vontade, ó Deus. Nós nos entregamos a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha total de liberdade, ó Deus, para falar conosco, para nos revelar a Tua vontade nessa noite, ó Deus. Nos ensina, nos instrui, ó Deus, nos leva, ó Pai, a viver uma vida em conformidade com a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Na primeira live sobre esse assunto, da última live, quer dizer, a última live que foi esse assunto, nós fizemos a introdução sobre esse tópico. Quando a ferida intencional, a gente explicou sobre, primeiro, mostre o amor de Deus à pessoa que está pecando contra você. Aí fala de passagens sobre perdão muito profundas, que a gente
Quem não assistiu a última live, né, tá lá nesse canal, né? Cinco solas e tá escrito Sentimentos Feridos, parte 1. Agradeça a Deus, é o segundo tópico, porque vai falar que muitas vezes essa ferida, né, Gê, é uma provação que nós temos que passar e que nós temos que ser gratos a Deus fala assim, a Marta fala assim, nós deveríamos ser gratos, né, por ser provada por Deus. Então, é uma dimensão espiritual muito além do que a gente está acostumado, né? É verdade. Então, esse livro, Mulheres em Apuros, para quem não está entendendo nada, está caindo aqui na live sem entender nada, é sobre esse livro, Mulheres em Apuros. E nós estamos no capítulo 5, certo? Da página, nós vamos continuar a página 68. E vamos lá. Agora vamos para o tópico 3, aonde a gente parou. Gê, você lê para nós? Certo. Vença o mal com o bem. Isso, né? Isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está escrito em Romanos 12, 21. No sistema interestadual de Atlanta, há rampas de entrada que parecem levar a uma direção completamente oposta à qual você deseja ir. Você entra naquelas rampas pela fé nas placas, certamente não por vista. Uma vez na rampa, você começa a ver o círculo de quase 360 graus, que eventualmente a levará à direção que você quer. Superar o mal com o bem é como aquelas vias expressas. Nossa tendência natural é nos vingarmos do mal com mais coisas ruins. Se alguém está chateado conosco, nós o atacamos. Se forem mesquinhos conosco, somos mesquinhas com ele. Ou, pelo menos em nosso coração, pensamos em ser mesquinhas também. Entretanto, assim como a entrada na via expressa é pela fé, pagamos o mal com o bem pela fé. O mandamento de Deus é claro: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você não tem que sentir vontade de fazer isso. Você não tem de desejar fazer e outra pessoa não tem de merecer, mas você tem de responder em justiça. Né? Aqui deixa muito claro, né, a maneira que a gente tem que agir, que é a maneira de Deus, é segundo a vontade de Deus. Não é da maneira que eu quero, não é a maneira que eu acho, mas é a vontade de Deus. E aqui também deixa claro, né? Para mim não fazer, não é do jeito que eu... Não é porque eu estou sentindo vontade de fazer, não é porque eu tenho desejo e não é porque a outra pessoa merece. Mas essa é a vontade de Deus, essa é a justiça de Deus. Bom, né? Exatamente. A Marta, ela pega um exemplo de algum lugar, né? Um lugar que tem rampas. Sabe aqueles lugares que você tem rampa, que para chegar onde você quer, você tem que subir aquelas rampas, só que parece que você está indo ao contrário, daí quando você vê, você dá a volta, aí você chega no lugar? É mais ou menos isso que ela fala. Porque quando a gente perdoa, parece que a gente está fazendo contramão, né? Mas na verdade a gente está indo para o caminho certo. Então a gente está subindo a rampa ao contrário, mas é exatamente isso, que é o instinto nosso a se vingar. O instinto do homem mesmo, a mulher, que todos nós somos pecadores. Então, alguém vai lá, nos ataca, nos fere, nós queremos vingança, né? É o mal que está dentro de nós. E aqui fala que quando a gente toma a decisão, pelo que eu entendi, né? A gente toma a decisão de perdoar, parece que a gente está indo lá ao contrário. E, na verdade, é esse o caminho mesmo. A gente tem que pagar mal com bem. E é que nem você falou. O que você falou por agora foi o que me chamou a atenção nesse texto. Fala exatamente isso.
Você não tem que sentir vontade para fazer isso, para perdoar, para pagar o mal com o bem. Porque a gente fala assim, ah, mas eu não estou sentindo de fazer isso. Não. A Marta fala, deixa bem claro. Hã? Hã? Como diz minha mãe, meu coração não está pedindo isso, né? Meu coração não está pedindo para me perdoar, para me pagar o bem, pagar o mal com o bem, fazer uma coisa boa para essa pessoa. Aí ela fala, não, você não tem que sentir nada mesmo, bem, é isso mesmo. Aí você também não tem que desejar, sabe? Que desejo, nossa, acordou, lembrou de toda a aflição que você passou, falou, ai, hoje eu acordei com desejo de fazer o bem para cá. Não, você também não tem que ter esse desejo, né? E que nem você falou. E a pessoa, às vezes, muitas vezes, não merece de jeito nenhum você fazer nada de bem para ela. Mas você tem que responder em justiça, né? Isso. É o exemplo de Cristo, né? Cristo, nós não merecíamos nada e ele nos perdoou e pagou nossa dívida, né? Então vamos para o outro tópico. Você quer falar mais alguma coisa, Gê? Não, só isso mesmo. É porque esse tópico ele é bem detalhadinho. A Marta deixa bem explicadinho, né? Beleza. Tópico 4. Em vez de vingar-se, abençoe. O versículo que ela colocou aqui, a Marta, 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. O apóstolo Pedro deixa bem claro que não devemos pagar o mal por mal, antes, pelo contrário, abençoar. Pense sobre a pessoa que feriu você. Pense em algo prático que você pode fazer por ela e que abençoaria. Então, faça isso. Se você não conseguir pensar em nada, peça a Deus para ajudá-la. Então, aqui é a hora de exercer, né? Aquilo que a gente meditou antes. Parece que é quase um passo a passo aqui, né? Ele te ensina, a Marta coloca aqui, ensina do perdão, ela ensina sobre encarar como uma provação essa ferida. Aí ela começa a colocar nesse 3, o tópico nesse 3, para você absorver a ideia de que você precisa praticar essa ferida que foi causada, mas você tem que ter uma atitude. Isso. Atitude. Então ali já vai começando na prática. E agora o 4, já pense em algo para fazer por essa pessoa aí. Pense em algo para você fazer. Ah, não vem nada na minha mente, acho que eu não vou fazer nada. Então, ora, pede para Deus te iluminar para você fazer algo por essa pessoa aí. Né? Isso. Então, quantas coisas boas podem sair desse desafio, né? Que a Marta coloca, porque é um desafio mesmo. Isso. Você leu o 5º? Você quer falar mais alguma coisa, Gê? Vou ler o 5º. Ore por aqueles que a caluniam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Lucas 6:28. No contexto do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz, orai pelo que vos caluniam, não acho que ele estivesse querendo dizer para orarmos assim. Senhor, faça chover fogo e enxofre sobre ela, ou mate-o, ou mostre-lhe a mesma dor. Acho que ele estava dizendo para você orar pelo bem-estar deles, pelo seu arrependimento e para que deem glória a Deus.
Então, aqui ela está nos mostrando, né, como é a oração, como que você vai abençoar essa pessoa, né? E usando aqui o que o Senhor Jesus falou, né, lá no Sermão do Monte. Bendizei os que vos maldizem, que vos falam mal, né? Então, Exato. aqui ela traz a maneira que nós devemos agir, né? E sabe qual é o engraçado, assim, que a gente, ainda mais a gente que às vezes está na igreja, vamos dizer assim, há muitos anos. Então a gente começa a viver isso aqui e parece que você vai empurrando ali para um cantinho, né? E vai deixando as coisas acontecerem. E aí eu falo que esse livro ele vem para ir lá no fundo do nosso coração e arrancar aquela sujeirinha que ficou lá e que não agrada o Senhor. Então a gente começa, ele começa a te provocar, a te trazer para fora coisinhas, né, pequenininhas que a gente empurrava debaixo do tapete. Ah, deixa para lá, não passa. E o Senhor aqui está nos falando, olha, quando acontecer, né, de você ter essa ferida provocada intencionalmente, a maneira de agir corretamente é assim. Então ele vai nos ensinando, né? Vença o mal com o bem, em vez de vingar, abençoe. E aqui ele fala como abençoar. E aqui até é engraçado, né? Senhor, faça chover enxofre. Ou faça aquela pessoa enxergue que me feriu. Não, não é dessa maneira. Mas orar para que o Senhor traga no coração dela arrependimento, né? Para trazer no coração dela, para abençoar o bem-estar dela, né? Porque todas as vezes, toda ferida, toda a briga, tudo aquilo que aconteceu foi provocado por alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa também está sofrendo, e a maneira de lidar com o sofrimento é espalhar sofrimento para todo mundo, né? Então, aqui, para a gente enxergar o coração do Senhor né, nessas palavras, né? A bondade de Deus. Porque se ele fosse olhar para nós, né, e desejar para nós, conforme nós fizemos, nós nem estaríamos aqui, nem estaríamos falando, né? Porque não somos Com certeza. merecedoras de nada. Mas ele usou de amor. E esse amor que ele usou para conosco é o amor que nós temos que usar para as pessoas, com as pessoas, né, que possa nos ferir no nosso coração, né? Você falou uma coisa assim, muito verdadeira mesmo, porque a gente, que nem a gente está lendo esse livro, falamos sobre fofoca, falamos sobre idolatria, né, de paixões idólatras, falamos. E essa questão dos sentimentos feridos, às vezes a gente não dá bola, igual você falou, né? A fofoca é uma prática que a mulher tem uma tendência, manipulação, mas o sentimento ferido é escondido, né? Isso, É escondidinho, pode ficar só para você. E ali vai crescendo, ali vai, né, machucando, e a pessoa vai sofrendo, às vezes não dorme, que nem foi falado no início, dependendo da ferida, a pessoa não dorme. Tem vários estágios para esse sentimento. E pode até trazer várias consequências de saúde, emocional. E, e não pode. A Marta pensou nisso mesmo, né? De limpar tudo, de isso. renovar, fazer uma nova mulher, né? Então, quando a gente. Em Cristo, né? Porque ela deixa bem claro que esse livro é para aquelas que querem Cristo, que buscam a Cristo, que tentam viver uma vida santa, tenta viver em conformidade com as escrituras, né? Então, realmente, é isso que a gente vê aqui. Isso é muito, muito interessante o que você falou, Gê. Muito bom. Bem colocado. E agora, parte de como orar também, né? Que você colocou aqui. Nós devemos saber como orar para os nossos inimigos, né? Isso. Que ela fala assim, quando bendizei os que vos maldizem, é bendizei, né? Então, é só com a graça de Deus mesmo. Você está numa situação que você foi ferida, que você foi atacada, e seus lábios bem dizer essa pessoa, porque às vezes você ficar no seu cantinho é uma coisa, mas você
ter que falar dessa pessoa e bem dizer, essa pessoa não falar mal. Falar, não, mas ela tem qualidades, ela é isso. E orar por ela, né? Uhum. É gracioso demais, né? E E isso isso é aqui um também método. serve o Oi, marido e a Gê? esposa, porque então, assim, isso aqui também serve naquela condição do marido e da esposa, que a gente tem mania também de deixar para lá, vai deixando para lá. E o coração vai se Sim. enchendo de mágoa, de ressentimento, até um dia não ter espaço mais, né? No nosso coração. Então, essa importância da gente estar sempre Ó, limpando, orando, né? é, é uma questão de praticar todos os ensinamentos. Porque, assim, Uhum. é muito triste ver mulheres que expõem o marido, entendeu? Às vezes o marido tem uma falha, tem alguma dificuldade, alguma luta entre eles. Daí, uma roda expõe, ai, mas o meu marido, ele faz isso. Até na frente dele, às vezes nas costas dele. Então, é muito triste, né? A Isso. gente expor. E acaba também aumentando o ressentimento quando fica falando essas coisas, né? Uhum. A E gente é pensa assim, onde estou desabafando. Não é desabafando, né? Porque desabafar você fala ao Senhor, é desabafar. Às vezes, quando a gente conta para alguém, parece que aquilo está aumentando no seu coração, aquele tá ressentimento expondo está a ficando mais. intimidade, com coisa Né? assim. Isso porque aonde entra que todos nós somos pecadores. Se ele tem É. falhas, eu tenho falhas, né? Então isso a gente vai aprendendo com Deus mesmo. E esses livros bíblicos que Deus encheu essa mulher aqui de tanta sabedoria para escrever para nós, É né? verdade. Vou para o tópico 6, então. Vamos lá. Fale a verdade em amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Falar a verdade. Ó, eu até anotei aqui de lápis. Muita coisa mudaria se a gente praticasse isso aqui, ó. Hum, Falar a verdade em amor geralmente é difícil para nós, por causa do nosso coração pecaminoso. Parece ser especialmente difícil quando estamos cansados ou quando somos pegas de surpresa. Existem ocasiões quando é muito importante ser tardia para falar. Aí tá aqui, marcado Tiago 1,19. Eu até deixei aberto, gente. E que fala em Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Talvez você até precise dizer, tenho certeza a respeito de como devo responder-lhe, mas voltarei a falar sobre o assunto. Veja Provérbios 15:28. Em Provérbios 15:28, esse eu não deixei aberto, mas eu abro, peraí. Devia ter deixado. Então, você lembra daquele tópico da manipulação que que você fez? aham. Fala sobre Esse. isso, no meio de uma tempestade de manipulação aí, para você não se irar, você fala para a pessoa, ó, vou orar para depois. E Te essa é uma responde. questão também. Nossa, até Esse é um perdi. princípio de sabedoria, né? 15, Quer que eu leia? Eu 28. achei que. Ai, Ah, pai, as folhinhas tá grudadas. Pode ler, gente. o coração do justo medita o que há de responder,
mas a boca dos perversos transborda maldade. Está Coração dos relacionado ímpios, mesmo com falar besteira, né? Então, falar a medita verdade. o que há de esconder, né? Mas a Para boca do perverso, mastigar. Não ser impulsiva, né? Não rebater naquele momento, né? uhum, Então, falar a verdade em amor envolve não só dizer a verdade, mas também usar um tom de voz benigno, porque o amor é benigno, e coloca a citação aqui, 1 Coríntios 13:4. Então, é exatamente isso mesmo. Então, outro conselho da Marta aqui, diante de uma situação que está havendo feridas, calma, né? Tenha sabedoria com as palavras, porque é capaz que você vai ferir também a outra pessoa, né? Se você uhum, não saber lidar. Não é isso, gente? E, e, isso. e, mu- e em próprio Tiago, né? No livro de Tiago fala, a gente tem que ser tardio em falar, pronto para ouvir. Então, isso são conselhos de Deus para nós, para no momento não se arrepender depois de coisas que falou, feridas que poderia ocasionar ali com aquele debate, né? Isso. E isso daí mudaria muita coisa. E eu coloquei isso, como isso mudaria muitas coisas? Porque casamentos podem ser abalados, né? Se a mulher, ela escuta essa palavra, acontece uma adversidade na casa dela, né? Uma situação com o marido que falou, falou aquilo lá que doeu na alma, né? Às vezes o marido não é convertido, ou até mas tem Convertido. um homem que nem tem homem bem, que não sei que mundo que eles vivem. Às vezes eles não percebem que vai machucar a pessoa falando isso. E aí já vai com o veneno, já rebate. Então, calma, respira, vai pro quarto, né? Mastiga, fala assim, ele não queria dizer isso. Não foi intencional, né? Se for intencional, Senhor, vou orar por ele, porque ele está pecando. Mas não vai, não enfrenta ele. Vai lá e faz o melhor janta para ele. É, Pratica o bem para ele. A gente está citando marido, né? Mas pode ser uma um amiga, amigo, um filho, mãe, amigo, irmão, mãe. família. Às vezes a mãe fala né, quer falar com a criança lá de qualquer jeito, ou nós casados assim, já a mãe mais velha quer nos, Né? Nos corrigir, às vezes, nos nos aconselhar. corrigir e machuca, fala as coisas assim pra machucar mesmo. Você não faz o que eu te ensinei, tá vendo? Aconteceu, né? Muitas, Uhum. Você vê quando muitas fala dos situações. filhos, então, Vixe, você tá corrigindo a menina. Aí, de nossa, nossa. Então, desse assim, jeito. é muito importante a gente pensar. Eu falo assim, eu preciso muito aprender e viver isso, de pensar antes de responder, né? Porque antes da pessoa terminar de falar, você já está com a resposta na ponta da língua. E nós não devemos ser assim, a gente tem que abrir mão disso, né? Dessa pressa Ai, de abri. responder, de não ficar, né, como diz, não ficar para trás, não perder ali naquela conversa, né? Como é importante o Senhor nos livrar desse orgulho, aquele Orgulho. que você mandou ontem, muito importante. E tem a ver com orgulho, né? Orgulho. Sentimento ferido tem a ver com orgulho, tem muito a ver com orgulho, né? Então a gente Isso. deixar esse orgulho de lado para nosso coração não ficar preso nessas coisas do nosso dia a dia, porque isso aqui é coisa do dia a dia, não é nem coisas que acontecem aqui, olha, não, é no dia a dia. Nós lidarmos no nosso dia a dia com as pessoas que estão à nossa volta, né? Saber lidar com esse tipo de sentimento, né? Porque não adianta nós falar, mas comigo eu não tenho. Não, gente, todos nós passamos por isso, todos nós Sim. ouvimos coisas que não nos agradam,
E temos Sim, essa com certeza. necessidade, né, de não ficar com isso, de não guardar. Mas como eu vou lidar com esse sentimento? É isso que Marta, que o Senhor tem nos ensinado nesse livro através desse livro. Nós não temos que ficar com isso guardado, né? Eu lembro que antigamente, a gente ouvia muito sobre aquela sulamita que dizia o filho dela morreu, ela vai atrás do profeta e dizia, não, tá tudo bem. Então a gente pegou esse tá tudo bem, quando acontece algo, a gente dizer, não, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. O tudo bem dela é diferente do tudo bem nosso, né? O tudo A bem gente dela é aprendeu isso. ela estava ela crê no Senhor e sabia que estaria tudo bem, né? Esse tudo bem que a gente fala, não, tá tudo bem. É, Às vezes não é para tudo mostrar bem que é verdadeiro. forte. Não é essa, é errôneo essa interpretação, totalmente errônea. Não tem nada a ver com a Bíblia mesmo, Não tem nada a com ver, a essência passamos, dessa né? palavra, né? Isso, Exatamente. né? Então, colocar mesmo na presença do Senhor diante de uma situação dessa, para não ficarmos guardando, né? Isso. No tópico 7, você lê, gente? Uhum. Confronte amorosamente a pessoa que está pecando contra você. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Está lá em Gálatas 6:1. De acordo com esse versículo, né, você deve confrontar o pecado da outra pessoa com motivação de restaurar a um relacionamento correto com Deus e com os outros. Faça isso com gentileza, exatamente como gostaria de ser confrontada se estivesse fazendo algo errado. Né? Você quer que É isso mesmo. lê tudo? Pode explicar. Se você já sabe explicar esse tópico, não precisa nem ler. Uhum. Não, aqui eu estou falando, é algo muito importante. A hora que você vai confrontar alguém, você vai conversar com alguém sobre algo que aconteceu, né? Ter a motivação sua para confrontar alguém, a nossa motivação para confrontar alguém que pecou contra nós, ela tem que ser para restaurar essa pessoa com relacionamento com Deus e com outras pessoas, né? Nós temos que ter no nosso coração, antes da gente chamar alguém para conversar a respeito disso. Ó, fulano me furou, ou a pessoa me maltratou, enfim, ou falou algo no horário que não devia, perto. Nós vamos até ler isso no futuro aqui. Perto de pessoas que me envergonhou. E como você vai tratar com essa pessoa? Então, a motivação tem que ser essa, para restaurar um relacionamento com Deus. Não pode ser por nossa causa, para nos É, beneficiar, não é para o meu benefício. Então, eu tenho que saber sim. lidar com isso. Né? E ele fala Aqui, assim para gente, pode falar. ele fala assim para a Pode falar. gente confrontar com a pessoa da maneira que eu gostaria de ser confrontada quando eu fizer também, porque a gente também erra, a gente também faz Sim. coisas que desagradam outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Da mesma maneira que eu erro e que a pessoa precisa me confrontar ou chegar para mim falar comigo, eu também tenho que falar com ela dessa Com maneira que eu essa, gostaria. do mesmo jeito que a gente precisa ter amigos que nos estão chacoalhando, nós precisamos ter. Porque aqui nesse Uhum. tópico fala exatamente isso. Que às vezes tem pessoas, gente, que acham assim, não, eu só vou orar por ela. Tá vendo a amiga indo pro buraco, pecando, fazendo uma coisa errada, e Uhum. não vai lá. E não vai lá ajudar, irmã. Minha irmã, olha, eu vou te falar, porque se fosse comigo, eu gostaria que você falasse. Não faça isso. Você está, assim, desagradando a Deus. Não, eu te ajudo. Ó, a palavra diz assim. Então, é nisso que está consistindo, que nós devemos, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, Olha que corrigiu importante.
com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, porque também nós somos sujeitos, né? E aqui eu fiz uma anotação também, que eu acho importante ressaltar que essa repreensão é feita quando a gente vê uma irmã que está em pecado, porque senão a gente fica aquelas irmãs críticas, né? Que só sabe apontar o dedo, É, né? Ah, aquela ali eu acho que eu é. não devia fazer isso. Ah, aquela lá tá. Não, é uma irmã que tá precisando, né, de ajuda, né? Pra gente sair sendo a juíza, porque a gente não é nada, a gente faz pior que ela, né? Nós somos pecadores, né? Nós É. precisamos, não é nesse nível de superioridade, né? Mas também não podemos deixar, né? Se você está vendo uma irmã em pecado, você tem que ajudar, certo? Mostrar para ela É, a mas vontade dele, não o meu achismo, mas o que Deus fala a respeito dessa situação. às vezes você fala assim, ai, não, ela, que nem ela fala assim, ai, mas ela não vai, eu vou perder a amizade, não vai adiantar. Mas você tem que ir. É, aqui também fala, não vai adiantar, vai ficar chateada comigo se eu falar, né? Agora se a Isso não pessoa tem for, idade, tá? agora se a pessoa for impenitente, assim, não se arrepende de jeito nenhum. Aí tem outros conselhos, né, que a gente vai É. ver aqui. Pode ler para Uhum. nós o 8. Ah, tá. Se necessário, envolva outros testemunhos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Então, entre ti e ele só. Vai conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra será tido, terá sido desligado no céu. Está lá em Mateus 12, 15 a 18. Até a gente O teve a Senhor, oportunidade. Esse daqui, esse é aquela explicação até que a gente teve de membresia, você lembra? Na lembrei na igreja, hora, né? né? Então, não tem segredo, é isso que está na palavra. A pessoa fez alguma coisa em pecado, né? Sua irmã em Cristo. Você. Fala com ela, irmã. Eu vi que você está pecando nisso, nisso, nisso. É bom tal, tal, tal. Se arrependa. Passou uma semana, duas, você ficou sabendo que tá do mesmo jeito. Pega, leva duas testemunhas com você, idôneas, pessoas que não é fofoqueira, pessoas que têm a mesma fé, que vai por essa causa para ajudar. Ó, irmã, eu tô aqui com outras irmãs para ser testemunha que a gente está falando com você, porque às vezes levando outras pessoas, ela fica tão envergonhado que ali quebranta, né? O Espírito Santo, às vezes, ela se arrependa. Não se arrependeu, é penitente. Aí fala, então, vai lá nos anciãos presbíteros, né? E ali a liderança vai tomar uma posição, vai chamar. Então é passo a passo, é bíblico. É assim que nós fazemos. Então, por quê? Porque a Marta quis, você vê que ela quis colocar em várias situações, as situações simples do dia a dia, situações mais graves, que nós possamos, que acabamos, né, se metendo assim no meio, assim, estamos vendo, né? Então é um livro completo, né? Um capítulo completo nesse assunto de. E ali está falando que às vezes essa situação de está acontecendo às vezes com você.
Às vezes esse pecado dessa irmã é com você. Então, feridas que está falando com as feridas feitas com você. Então, a gente está dando um exemplo se essa pessoa está pecando por aí, mas às vezes não, ela está pecando com você. Então, você vai tentar resolver com ela o que ela está te fazendo mal. Ela não resolveu. Então, você vai vai pedir ajuda, vai chamar umas pessoas para ser testemunho. Olha, ela está fazendo isso, ela está fofocando de mim, ela está me maldizendo, ela, sei lá, não sei a ferida que é alguma coisa que está continuando, ela tá me injuriando, falando mentira de mim, não sei. Ela não parou, aí vai chegar nos presbíteros. Mas isso tudo, fazendo biblicamente, protege o coração, né? Fazendo todo esse passo a passo. Isso parece que é uma questão dentro da igreja. Então, é importante a gente saber. Né? É verdade. Daí, aqui fala assim, Nosso Senhor, na página 81, né, ali em cima, Nosso Senhor, acho tão perfeito quando coloca Cristo como exemplo, né? Suportou muito sofrimento devido ao pecado intencional dos outros. Também nós, em pequeno grau, participamos, como Paulo escreveu, da comunhão do seu sofrimento. Quando, pela graça dele, respondemos de forma justa. Filipenses 3:10. Eu acho que eu deixei até marcado. Filipenses 3:10 diz assim: para conhecer o poder. Está escrito isso? Não. Para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Entendeu? Ele nos entende e nos ajudará. É um privilégio sofrer por amor ao Senhor e ser usado para a sua glória. Agora que refletimos sobre como responder à maneira bíblica, quando somos machucados intencionalmente, voltemos nossa atenção para o sofrimento que não são causados intencionalmente. Então, aqui muitas vezes é igual você falou. Nós vamos abandonar essa hipótese de rebater, de falar, deixar de lado isso, né? Porque mesmo que a gente sofra, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso. E então vamos agora encerra aqui quando as feridas são intencionais, agora a gente começa quando as feridas não são intencionais. É muito mais rápido. A gente vê aqui que a Marta vai dar um conselho maravilhoso. Maravilhoso. Sofrimentos que não são causados intencionalmente são pecados das pessoas que interpretam determinadas situações como dolorosas. Isso daí acontece, é um dos que mais acontece. Muitas das vezes a gente pode perceber que muitas vezes sofremos com coisas que não foram intencional. Não foram, porque a imaginação, voa longe. Né? Não é, Gê? Vai longe. Vai lá e volta. Né? E acha que... e tá sofrendo e não dorme. Aquela pessoa fez isso comigo por causa disso. A pessoa nem lembra de você. Nem sabe que você existe. Então, vamos ver os conselhos da Marta. Em geral, a pessoa que interpreta algo como doloroso é excessivamente sensível
Olha só o perfil dessa pessoa. Gente, falei, Senhor, eu preciso pedir muito perdão para Deus. É, ela é sensível, tímida, orgulhosa e egoísta, tá? Uhum. Tá bom? Esse É isso livro foi mesmo. escrito para mim, entendeu? Seja qual Rosa, for porque a forma, seja qual for a forma que, que o pecado dela tende a assumir, ela deve dar aos outros uma resposta justa e humilde. Em vez de ficarmos ofendidos, magoadas, devemos aprender a dar aos outros benefício da dúvida. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos diz para termos pensamentos verdadeiros e amáveis. Pensamentos verdadeiros e amáveis enfrentam a realidade. Pensamentos amáveis uhum. presumem o melhor sobre a outra pessoa, a menos que seja provado o contrário. Então, você ter o benefício da dúvida. Ah, aquela pessoa não me cumprimentou na rua. Você acredita, geral? Uhum. Ela não olhou na minha cara. Então você vai chegar então eu vou chegar em casa, eu vou ligar para uma pessoa e vou falar: "Você acredita que eu encontrei a pessoa? Ela não me cumprimentou". Vai fofocar, vai murmurar. Ah, eu não vou fazer isso mais para ela. Aí vai começar, aí vira uma lambã, né? No coração, na vida Uhum. dela, na mente, aí chega à noite ela não dorme porque ela gostava muito daquela pessoa. E ela ficou Muda que muito pessoa. magoada. Aí ela começa a falar assim, gente, mas o que eu fiz pra essa pessoa? Ela começa a se culpar. Enfim, agora olha como que o conselho da Marta, que maravilhoso, que já acorda na raiz o problema. Uhum. A pessoa não cumprimentou ela. Aí ela vai falar assim, ah, ela não deve ter me visto, ela deve estar com a cabeça cheia. Ai, glória a Deus, nossa, mas eu fiquei feliz só de ver ela. Que benção, eu vou orar por ela. Ó, às vezes Deus quer que eu esteja orando por ela. Então é você Uhum. dar o benefício da dúvida, é você pensar o melhor dela, não o pior dela. E aí você não É, sofre. Você não sofre, você faz o bem. Quantos sentimentos vai te impedir, sentimentos ruins, vai te impedir de você desenvolver sentimentos ruins com esse benefício da dúvida. É um uhum. ótimo conselho, e é bíblico, porque Deus manda nós termos pensamentos amáveis, pensamentos de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. Então é Esse bíblico. tem que ser o pensamento. Pode falar, gente. Uhum. Assim, esse tem que ser o nosso pensamento, né? O nosso pensamento. A não ser que prove o contrário, né? Mas aí você já vai para outra Já, etapa antes dessa, né? já falo para outra parte, que foi intencional, né? Isso. Então, aqui, quando você dá a alguém o benefício da dúvida, também mostra amor por essa pessoa. Porque o amor tudo crê. Não julgue a motivação dessa pessoa. Isso é um Isso. ótimo conselho. Não fica pensando por que a pessoa fez aquilo. Né? Julgar a motivação dos outros e supor que eles tiveram a intenção de machucar, provavelmente é a razão mais comum pela qual as pessoas são excessivamente sensíveis. Exatamente, a Uhum. Marta foi excelente colocação aqui. Pela qual ela se magoa com tanta facilidade, é porque vai julgar a atitude da outra. Desde que não possuímos compreensão onisciente. Isso é óbvio, nós não somos oniscientes, a gente esquece disso. A gente acha que a gente tem certeza que a pessoa fez algo para machucar. Aí a E a gente gente não imagina sabe. tanta coisa, Hã? né? Tipo assim, a gente imagina tanta coisa, e se for apurar os fatos do futuro, não tinha nada a ver, né? É. Uma Eu coisinha de conheço nada. pessoa, não, ela assim, a pessoa não é cristã, assim, não é que não é cristã, não posso falar assim. A pessoa, ela não é da nossa igreja, ela está em desenvolvimento da fé, né? Estou Uhum. evangelizando ela. Mas ela tem dificuldade. Se uma pessoa te atende ela é atendida na padaria pelas pessoas.
É assim, ela vai numa padaria, ela é atendida por uma pessoa. Um dia trata ela muito bem. Se ela volta e essa pessoa não tratou ela bem, não é que não tratou ela bem, não deu um sorriso naquele dia. Gente, Gente, ela sofre, ela sofre. Mas o que eu fiz com essa pessoa? Ela não gosta de mim, ela sofre. Ela já imagina trocentas coisas da pessoa. Falei, meu Deus do céu. Aí você tem que ir lá. Fala, não, não é assim. Às vezes ela tá até com cólica, não sei. Às vezes ela não